Os gigantes da Bíblia. O povo que vimos eram homens de elevado tamanho. Números 13, 32. Não é simbólico, é tradução literal. Homens de elevado tamanho é igual a gigantes. Não desconsiderando na mesma Bíblia as simbologias próprias, as parábolas e todo o conhecimento que foi ocultado e que só pode ser decifrado pela Cabala, a parte acima é literal. O que torna a Bíblia fascinante é essa sua propriedade de ser aberta e oculta ao mesmo tempo. Literal, mas cifrada, direta e simbólica. Livro escrito por iniciados para iniciados. Há um detalhe que nesta polêmica sobre os gigantes e a relação com extraterrestres no passado da humanidade não está sendo observado. Trata-se do fato de que os gigantes mencionados no Gênesis 6:4 não eram os deuses ou anjos que vieram do céu, e sim os filhos deles, com as mulheres humanas. Estes híbridos eram os gigantes, não os seus pais, e a isso podemos atribuir alguma mutação genética do cruzamento dado que veio a aparecer nos descendentes, e não necessariamente ou obrigatoriamente em seus pais divinos. Haviam naqueles dias gigantes na terra, e depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Gênesis 6:4. Os gigantes são os descendentes deste cruzamento, não obrigatoriamente seus pais, de modo que se realmente temos parentesco com certos extraterrestres, os quais supõe-se tenham ajudado a evolução da raça humana no passado, então tal parentesco permitirá cruzamentos. Desde que haja compatibilidade genética, e aí sim, os descendentes é que podem ter sofrido mutações específicas que os transformaram em pessoas de grande estatura. Nesse aspecto, podemos considerar algum efeito evolutivo sobre esses descendentes, e que, entre outros atributos, como força, poder, lhes determinou também altura elevada. Trecho mais literal existente em Números 13. 32. Segundo o hebraico original onde o Velho Testamento foi escrito, termo Nefilim realmente não é para gigante, e sim para caídos, aqueles que caíram. O termo anjo vem do latim angelus e tem o mesmo significado mensageiro, apenas uma adaptação da expressão hebraica equivalente ao idioma latino e suas derivações. Realmente, Nefilim vem do verbo cair, nefelá, e tem até outra expressão hebraica dos profetas, nefelá, nefelá, Babel, que significa caiu, caiu, Babilônia. O texto de Gênesis 6:4 nomeia Nefilim, isto é, aqueles que caíram do céu, até para representar a queda dos anjos e inversão na categoria demônio. Hagiborim, um dos seus adjetivos, isto é, os seres fortes, valentes. Outro é Anoshi Hashem, isto é, os homens de renome e fama, como realmente chegam até nós as suas histórias até os dias de hoje. As histórias dos semideuses, isto é, híbridos de divinos, etes com humanos, presentes em todas as culturas, especialmente as politeístas. De qualquer forma, estes seres se destacaram dos humanos não híbridos em termos de força e estatura. Homens mais altos têm realmente musculatura mais forte, até para sustentar o peso maior. O que justifica o atributo de força e poder ao lado da estatura elevada. Essa história dos Nefilins foi pouco discursada na Bíblia oficial. O interessante é estudar as tradições paralelas da Cabala e do judaísmo. Ou então, o apócrifo de Enoque, que desmembra tudo isso com muita riqueza de detalhes. Acho que iria ampliar muitos conhecimentos.
Não nos esqueçamos de que toda queda é intencional, não existem demônios acidentais. Estes anjos caídos com as mulheres humanas continuam o drama de Adão e Eva no paraíso, ou a raça pura seduzida por demônios, ou reptilianos, pervertendo o ensinamento do Senhor Jeová. Os herdeiros dos filhos dos deuses se tornaram poderosos e no começo eram até bons, heróis, alguns construíram cidades. Mas, como todo poder é sedutor, muitos caíram e se tornaram os maus reis e tiranos que escravizaram depois o povo, como a nossa história os registra. Isso tem um nome: a lei da recorrência universal, porque tudo no universo é cíclico, mesmo o dilúvio, mesmo os Greys, mesmo os anjos caídos dominando a raça humana. E Deus criou os grandes animais marinhos e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 21. E disse Deus: produza a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 24 e 25. Referências aos gigantes humanos. Além dos gigantes dinossauros, ou criaturas imensas, que povoavam as águas, seu maior representante era o Leviatã. E a terra, répteis e peixes eram termos genéricos para todo tipo de animal que, na escala evolucionária, passou a existir. O termo genérico para os animais terrestres era Behemoth. Inclusive pode ser aplicado a descrever espécimes de dinossauros. Há uma passagem em Jó que menciona clarissimamente a existência de grandes animais terrestres e marinhos, e que parecem ter dado origem à casta de todos os demais, se fazendo príncipes entre eles ao longo da evolução. O grande Behemoth, o maior dos animais da terra, está no capítulo 41. Uma espécie de antecessor dos animais terrestres, e o grande Leviatã, comparado a um dragão marinho. No capítulo 42, a maior criatura aquática criada por Deus. A Bíblia é um livro fascinante. Tudo está nela. O problema é que tem que ter conhecimento especializado para lidar com as suas informações. Pegar tudo traduzido e se deixar levar pelo senso comum de abordagem da mesma é o que gera confusão e desinformação. A Bíblia, com toda e qualquer disciplina, exige metodologia e estudos aprofundados para ser bem aproveitada em seu inesgotável conhecimento. Um testemunho real do passado da humanidade. As duas passagens bíblicas que foram traduzidas como unicórnio são Isaías 34, 7 e Salmo 29, 6. Pegando no hebraico original, e não nas traduções, temos Isaías 34, 7, Ramim, plural de ram, termo usado para designar boi ou búfalo. Tipo de boi selvagem. Salmos 29, 6, Ramim, a mesma palavra, que é plural de búfalos ou bois selvagens. Algumas traduções colocaram para Ramim algum animal dotado de um único chifre, que pode ser o mítico unicórnio. Como podemos ver, existem duas Bíblias, a verdadeira e a traduzida. E entre ambas existem diferenças enormes. E o mundo continua cheio de mistérios para serem negados tão enfaticamente.
Além dos sumérios, Moisés extraiu muitos conhecimentos do Egito, que já estava no seu tempo impregnado de misticismo. A bela religião e sabedoria egípcias dos primórdios já tinham decaído bastante no tempo de Moisés. Esse é o sentido secreto do fato de Moisés, no Êxodo, ter resgatado os ossos do sábio José, aquele que foi ministro do Egito. Braço direito de Faraó, notável por sua sabedoria, e que salvou aquela terra nos tempos da fome. A Torá nada mais é do que a atualização de Deus acerca da sabedoria do alto. Que de tempos em tempos precisa ser redefinida, atualizada, expurgada de todos os misticismos e crendices a que ela se submete pela ação dos tempos e da ignorância assumida dos seus herdeiros quando perdem o fio da secreta tradição e se entregam ao fanatismo. O termo sumeriano Anunnaki, aqueles que vieram ou desceram do céu, tem seu equivalente hebraico em Elohim, que significa Deus em termo plural, deuses. O Deus de Moisés, com certeza, é o Deus sumeriano. É o Deus egípcio. É o Deus dos Budas. Porque ele mesmo disse de si: sou vosso único Deus, o que não é verdade exclusiva dos hebreus. Quando esse ponto for finalmente compreendido, então encontraremos a origem comum de todas as religiões verdadeiras da Terra. E perceberemos claramente a mesma legislação espiritual que a todas permeia. E os conflitos cessarão. Isso é o salto evolutivo que se espera na futura raça. A conquista da ideologia espiritual unificada regressa à síntese. E também reatada com a ciência, como no princípio. Esperamos que tenha gostado e aproveitado esse texto riquíssimo de Jonas Passos, do site Tô no Cosmos, que preparamos para você aqui na Lareira do Conhecimento. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossos estudos. Até a próxima!